que eu queria mesmo, estou louco para falar, é sobre essa história aí do Crivella, né? É muito, muito seguinte. Posso falar sobre isso? Claro. Então, eu acho assim, ali esse tema sempre dá margem a que muita gente queira aparecer em cima dele, né? Do prefeito ao presidente do Supremo Tribunal Federal, todo mundo fica querendo aparecer em torno do tema. Uns para reafirmar a sua posição, como é que eu diria, mais conservadora, mais ligada à questão evangélica e tal, que é o caso do prefeito, e os outros para ser considerado assim, para não ser considerado, digamos assim, alguém pouco simpático às causas LGBT. E aí isso inclui os jornais, né? Jornais que reproduziram a imagem do beijo gay naquele gibi, quase em página inteira. Emissora de televisão transformaram essa imagem em cenário, né? Todo mundo tentando tirar ali uma casquinha. E todo mundo falando em nome do direito garantido pela Constituição à informação, etc. e tal. É claro que uma censura é intolerável e a gente não pode permitir que o Estado brasileiro, seja ele representado, seja por quem for, do prefeito ao presidente do Supremo, se meta nessa história, né? Ninguém pode se meter na produção cultural, jornalística, de espécie alguma. Não pode haver. Esse é um assunto que é um não assunto, deveria ser, né? Um não assunto para o Estado brasileiro, onde quer que ele esteja. Agora, já que isso está sendo colocado dessa maneira, que é papel da Justiça está dando palpite para liberar a decisão do prefeito ou para anulá-la, como aconteceu na decisão do ministro Dias Toffoli, o que eu acho estranho nessa história toda é que há casos de censura muito mais graves, né, hoje no Brasil, e isso ninguém menciona, né? Por exemplo, desde janeiro deste ano, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, uma rede de rádio e TV, Rede Tiradentes, lá do estado do Amazonas, está censurada, está proibida de citar o nome do senador Eduardo Braga, do MDB lá do Amazonas, que é muito influente nos demais veículos de comunicação, mas não é nesse. Nesse ele não manda. E aí o sujeito está enrolado na Lava Jato, é alvo de denúncias frequentes de corrupção, e esse grupo de comunicação e os jornalistas que o integram estão proibidos pelo ministro Alexandre de Moraes de citar o nome do senador. E o pior é que o ministro Alexandre de Moraes, que concedeu liminar nesse sentido, ele não leva o caso para julgamento no tribunal virtual, onde ele foi designado. Pelo contrário, já tirou 2 vezes de pauta. Ele põe na pauta e ele próprio pede vista do assunto sobre o qual ele está debruçado desde janeiro. E esse assunto não indo para o plenário, que certamente derrubará a liminar, permanece sob censura. Quantos anos o jornal O Estado de São Paulo não ficou sob censura permanente, proibido de citar um caso de escândalo de envolvimento do filho de José Sarney, Fernando Sarney, eu acho que era uma dessas operações de corrupção, acho que era Castelo de Areia. Durante muitos anos, o jornal O Estado de São Paulo foi mantido sob censura prévia. Isso sim, que eu acho que é uma coisa, isso sim, quer dizer, qualquer forma de censura impõe decisões rápidas da justiça. Mas hoje no Brasil há um número incalculável de jornalistas, radialistas que estão proibidos de citar nomes de vigaristas de uma maneira geral, citar o nome, não é nem noticiar o caso em que eles estão envolvidos, por decisões, ora de juiz de primeira instância, ora de tribunais estaduais, ora de tribunais superiores. Quer dizer, apesar do que dispõe a Constituição sobre liberdade de imprensa, liberdade de expressão neste país. Mas o que impressiona é, de um lado, o lobby gay, que impressiona, não me surpreende, mas impressiona muito como conseguem fazer com que um caso como esse, em menos de 48 horas, fosse levado arrancasse uma decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, com passando na frente, tanto mais rápido do que o Lula. Impressionante isso, né? Mas, enfim, o fato é que o que a gente vê nessa história toda é muita hipocrisia.
Eu discordo do que o Zé Paulo disse aqui no começo do programa, né? Porque a interpretação que a gente pode, e a discussão que a gente pode fazer é se essa imagem, né, que estava nesse livro aí, de dois personagens do sexo masculino se beijando, pode ser configurada como um conteúdo impróprio, porque o que o ECA diz é que você deve realmente embalar aquelas publicações que oferecem conteúdo impróprio para menores. Esse é um conteúdo impróprio para menores, né? Mostra algo ali que deve ser preservado, de todos os menores ou apenas daqueles pais que não querem que os filhos tenham contato com esse tipo de imagem, né? Então, eu acho que isso não se enquadra... Nossa, aí vai longe também, hein, Pedro? Se for discutir isso, vai longe. Mas essa que é a discussão. Essa que é a discussão, porque... Senão você é obrigado a envelopar. Não, a coisa mais normal... publicação. Puxa, eu acho a coisa mais normal do mundo, dois homens, ainda mais super-heróis, se beijarem. Então, mas aí é uma questão subjetiva, né, Zé Paulo? Porque aí você é obrigado a envelopar qualquer foto ou imagem, desenho que tenha qualquer casal se beijando, heterossexual, homossexual, preto com branco, branca com preta. Rafael, a questão, sabe, eu acho que o ponto não é... O meu ponto é o seguinte, eu sempre adorei história em quadrinho, né? Sempre. Eu já escrevi sobre isso, escrevi até tese sobre isso lá atrás, há muitos anos atrás. Enfim, estudava sobre esse assunto, etc. e tal. Apesar disso, hoje, se eu tivesse... Eu tenho um afilhado de 10 anos de idade, né? Se eu estivesse na Bienal, eu certamente ia me lembrar de levar um livro para ele, né? Eu ia na sessão lá de tal e ia ver uma coisa chamada Os Vingadores, a Cruzada das Crianças. E aí eu ia me lembrar que há muito pouco tempo atrás, poucas semanas atrás, foi um sucesso mundial o lançamento de um filme chamado... Eu não fui, mas eu sei que todos tomamos conhecimento disso. O sucesso espetacular dos Vingadores. Acho que a Thaís Herédia falou sobre isso, que foi ao cinema com os filhos, eu acho, para ver os Vingadores e tal. Aí eu tô vendo lá, eu vejo lá um gibi. Vingadores, a Cruzada das Crianças, eu compraria e mandava embrulhar na hora, né? A Cruzada das Crianças. O meu ponto é o seguinte, os pais, o avô, o padrinho, no meu caso, né? As pessoas, o público em geral, tem o direito de saber o que é que tem ali dentro. Porque não é todo mundo, por exemplo, não seria o meu caso, de pegar lá o gibi e ficar folheando, né, folha por folha, para saber se ali o conteúdo era próprio ou impróprio. Sim, mas nesse final de semana... Se é um gibi e está lá assim, Vingadores, a Cruzada das Crianças, isso é de um mau caratismo, usar essa expressão crianças na capa do livro para induzir você, que não está sabendo dos detalhes, que não conhece a história, que não conhece o quadrinho, a comprar aquilo para a criança que é do seu afeto, sendo ele filho, neto ou sobrinho ou afilhado, seja o que for, né? Eu acho que essa é a questão, é a falta de informação. Mas nesse final de semana, como por exemplo, conteúdo impróprio, divulgaram um gibi impróprio para criança, não para menores. Da Mônica e do Cebolinha adolescentes, tem uma versão deles adolescentes, né? Em que a Mônica e o Cebolinha jovem se beijam. Se você comprasse para esse seu mesmo afilhado, esse mesmo gibi, e lá no meio você encontrasse um beijo da Mônica e do Cebolinha, você se sentiria atraído pela publicação também? Não. É diferente. Então aí é que está o ponto. Não é diferente. É diferente do ponto de vista da cabeça de cada um, compreende? Não, mas cabeça, isso aí, Rafael, não é isso cabeça, aí é da maioria e da minoria. Essa é que é a diferença. Tudo bem, Zé Paulo, mas não cabe ao Estado. O que eu quero dizer é o seguinte, cada um pode comprar a publicação que mais lhe convém. A minha questão aqui é a seguinte, só um instantinho, Cláudio, só dar minha opinião também para todo mundo poder falar aqui. O meu ponto é o seguinte, o prefeito tem de tapar buraco, o prefeito tem de arrumar córrego sujo, o prefeito tem de cuidar de morador de rua, o prefeito tem de prefeitar. Para mim, a melhor coisa dessa história foi quando retiram aquela imagem dos super-heróis se beijando lá e colocam em pontos em que o prefeito é efetivamente necessário. Capa de um jornal. Então, aí, disso que se trata, né? Então, eles tiram a gravura e colocam num local onde há uma montoeira de lixo, tiram aquela gravura e colocam num buraco enorme. O prefeito do Rio de Janeiro não tem o que mostrar. Ele tem uma gestão pessimamente avaliada. Então, o que ele faz? Ele tenta deslocar a discussão da gestão dele, que é terrível, é desastrosa, para questão cultural, religiosa, moral, porque nesse terreno ele se sente confortável, ele se sente bem. Então a discussão deixa de ser o Crivella prefeito, que não consegue administrar a cidade, que deixa a Avenida Niemeyer interditada por 3 meses, para discutir o pastor.
E ninguém elegeu um pastor, ninguém elegeu um tutor moral, ninguém elegeu... Quem quer um tutor moral, um tutor religioso, vai atrás disso, seja na Igreja Universal, seja na Igreja Católica, seja num centro espírita, seja onde lhe convier. Cada um agora, procura também tem o aquilo que seguinte, bem né, entende. Rafael? Tudo bem, isso tudo que você falou aí é verdade. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ué. O prefeito tem toda a razão, sim, de se manifestar. Não, ele pode até se manifestar, mas só eu não votei vou no tutor. Assim, só para lembrar o exemplo que o Rafael deu, a questão do Mônica e Cebolinha, como o Rafael mesmo explicou, era um gibi para adolescentes. A Vingadores você não dá para uma criança de 6 anos, Cláudio. Acusada das crianças, pelo amor de Deus. Vingadores, ninguém... Quer dizer, eu não tenho nada assim, para mim não me afeta em nada. Para mim assim, também não, eu beijando, acho que ninguém que folhear vai folhear aquilo ali Agora, tem medo o que de o virar pai tem o direito gay, de saber, entendeu? tem. Agora, essa proteção que a UECA faz é para conteúdo, é para revista que tem... Pornográfica. Pornografia, exatamente. Não é para um Isso beijo... é falso moralismo. Vai à banca, veja lá, com todo respeito, né? Vamos a uma banca de jornal aqui em São Paulo, vejam o que tem lá dentro. Então, vamos, né? Não, e tem um aspecto assim que eu acho que carregou bastante, que é a coisa da censura, né? Do prefeito se auto-intitular, e é um ponto que o Rafael está levantando aqui, o rei da moral e dos bons costumes. Não, mas ele não e usar censurou, o aparelho Thaís. do Estado. Uai, como não censurou? Ele Não, mandou não recolher. censurou, não. Ele mandou apenas fiscal queria o atirar, Zé cumprimento Paulo. da lei. Ele mandou Para recolher. menor. Mas não, qual lei? Porque não estava embalado. Mas onde está escrito que é pornográfico? Essa que é a questão. Não é pornográfico. Onde está escrito que é pornográfico? Talvez a gente tenha que Não é aperfeiçoar. Mas Ele o Cláudio falou foi no impróprio ponto, pra induz idade. a erro, porque fala de crianças e não é criança. Não é para criança. Eu acho que está errado. O Estado não tem que se meter nisso. O prefeito tem que se meter nisso, o governador não tem que se meter nisso, nem muito menos a justiça. Ninguém tem que se meter nisso. Ué, mas se ele, se ele usou a justiça para invadir a Bienal e recolher, a justiça tem que reagir. O consumidor o que é que tem ali dentro. Isso é uma questão de bom senso, né? Essa marcha da insensatez, esse oportunismo generalizado. Todo mundo tem uma casquinha, o jornal publica um negócio desse tamanho, o outro não sei o quê, televisão, não sei o quê. Isso é puro oportunismo de todo mundo, do prefeito ao presidente do Supremo, passando pela imprensa. Bom, mas se o prefeito conseguiu uma liminar para impedir a venda da revista ou da história em quadrinhos, ele que envolveu a justiça. Cabe Claro, foi isso que eu a acabei de instância falar. superior tomar uma decisão, né? Aliás, a decisão do desembargador Ou que ao contrário, proibiu... a primeira decisão foi para derrubar a medida do prefeito. É claro, porque ele manda um E monte ele de fiscal lá recorreu e aí dentro. derrubou essa primeira decisão e aí o Supremo derrubou a decisão que derrubou a primeira. O que é que a Bienal vai fazer, né? De repente aparece um monte de colete lá dentro, com um homem querendo ver o que a Bienal tá vendendo, você faz o quê? Não, e onde? erraram, À justiça. botaram um livro que nem estava sendo vendido na Bienal. A história das gêmeas marotas lá é um livro que não estava sendo vendido na Bienal. Né? Um livro que a foto mostra Isso é que é o preço está em oportunismo, né? euro. Né? Então, para mim, o erro começou ali. A lei não diz que essa publicação tem de ser envelopada. Então, o erro começou. Parece que o Supremo recolocou as coisas nos eixos nessa decisão e impediu a censura a essa publicação na Bienal do Rio. Eu quero saber quando é que o Supremo vai parar de censurar a imprensa. Aí sim, quando o Supremo tomar uma decisão definitiva sobre isso, né, de acabar com essa história de que juiz de primeira instância pode censurar jornalistas e veículos de comunicação, tribunais e até o próprio Supremo Tribunal Federal, como no caso que eu citei agora há pouco do ministro Alexandre de Moraes, quando o Supremo resolver essa questão, aí vai ter moral de falar sobre qualquer outra.